Olá, tudo bom com você? Eu espero que sim. Não estranhe a minha voz, eu estou com uma gripe bastante forte. Este mês de setembro não está sendo fácil em matéria de saúde e tal, essa mudança de dias quentes, dias frios e, enfim, vamos levando, né? Então, é o seguinte. Eu gosto muito, você já deve ter percebido, de focar num assunto para concluir uma ideia de maneira a facilitar a sequência lógica do pensamento. Então, nós começamos a falar de enfeites, né, em função de uma bolsa que eu teci e tal. Eu falei das folhas, eu falei de um tipo de flor, certo? E hoje eu vou falar de outro, porque uma aluna me perguntou: Iva, você ensinou uma flor que não é aquela da sua bolsa. E eu disse: realmente não é. A da minha bolsa, para você se lembrar, é esta, né? Esta flor aqui, que ela não tem pétalas e tal. Então eu vou ensinar a fazê-la. Esta flor também está na apostila Fatback. A propósito, se esta apostila interessar você, contate, tá? Nossos e-mails estão aí e tal, você pode contatar. Voltando à flor. Então, nós vamos fazer esta flor, inclusive numa outra variação, eu pretendo mostrar, que também é muito interessante. Atente para um detalhe. Essa flor é grande, tá? Só que ela não está pesando, ou seja, quando você faz uma flor grande, o peso do fio faz ela até pender, cair. E aqui isso não está acontecendo. Então eu vou mostrar para você o que eu faço para evitar o excesso de peso. Seguinte, aqui eu fiz laçadas manuais em 90 agulhas. É bastante, para uma flor é bastante, certo? E eu estou usando aqui, como você bem pode ver, apenas dois fios. Fio industrial, né? Eu enrolei separadamente. Então, são só dois fios. Por quê? Justamente porque, como não é um objeto, uma peça de vestir, ela precisa ser leve, ela pode ser fofinha, molinha, ela não precisa ser firme. Então, nesse caso, eu aconselho a utilizar só dois fios. Seja fio de verão, seja fio de inverno, não tem problema, né? Mas utilize só dois, é uma recomendação para essa situação. Até porque, se você fizer um broche ou coisa assim, quanto mais leve for a flor, menos ela vai repuxar ou coisa assim, certo? Então, aqui você vai ver que fácil que é fazer esta flor. Eu já comentei com você que nós não devemos tecer a flor reta, né? Porque ela fica, como é que eu vou te dizer, descomunal. Deixa eu mostrar para você. Essa parte interna aqui, ela é o começo, vamos dizer assim. Quanto mais para fora é o círculo, mais eu preciso de malha para chegar até no centro ali embaixo, ó. Esse tanto de malha aqui é maior do que esse tantinho aqui no começo, porque senão a flor fica um copo. Se eu fizer tudo igual, se eu tecer ela reta, ela fica um copo. Aí você circula e tal, ela fica toda a parte com o mesmo tamanho, né? Então, isso a gente quer evitar para ela ficar chapadinha assim, para ela não ficar uma coisa horrorosa e pendurada. Então, eu vou mostrar como é que eu faço. Tudo no tricô tem segredinho, né? A gente tem que pensar.
E por isso eu comentei no vídeo anterior sobre modelagem. A gente tem que saber modelar a malha. O que nós vamos fazer aqui é modelar a malha para você obter o resultado que você deseja, né? Então, gente, laçadas manuais, o pente colocado, né, para facilitar. E nós vamos tecer aqui retinho, com todas as agulhas, exatamente 12 carreiras. Então, eu vou zerar o nosso contador aqui. Regulagem. Como eu tenho um fio a menos, eu tirei 3 pontinhos a menos. Então, a minha regulagem normal, que você sabe que eu uso com 3 fios, é um pontinho antes do 6. Aqui estou usando um pontinho antes do 5, tá? Então, vamos lá, tecendo. Doze carreiras. Agora, eu vou retirar esse pente aqui. Por quê? Porque nós vamos fazer agora uma inclinação. E o pente, ele ia pender muito e tal, ia interferir muito nessa inclinação. Então, eu retirei o pente por isso. Chamada automática desligada. E agora, nós vamos aqui na esquerda, suspender pontos, daqui para lá. Aqui, vamos começar com 13 pontos. 3, 6, 9, 12, 13. Teço, laço, volto. Laçar para amarrar os pontos e não ficar buraquinho. Sempre lembrando disso. De novo, 3, 6, 9, 12, 13. Teço, laço, volto. Agora, 11 pontos. 3, 6, 9, 11. Teço, laço e volto. De novo, 3, 6, 9, 11. Laçando, voltando. Então, eu suspendi 2 vezes 13 e 2 vezes 11. Agora, eu vou suspender 2 vezes 9. 1, 3, 6, 9. Duas vezes 9. Agora, 2 vezes 7. 1, laço, a segunda vez, 3, 6, 7. Teço, laço, volto. Agora, 5. Vão sobrar 5. Teço, laço e volto. Agora, nós vamos ligar a chamada automática e vamos tecer aqui 2 carreiras. Com todos os pontos. E vamos dobrar o nosso trabalho. Então, o dobrar é a laçada inicial, você sabe disso, né? Colocada por cima dos pontos. Eu vou fazer isso aqui com calma e já voltamos. Acabei de dobrar, não teci ainda, e eu quero mostrar para você o efeito da inclinação que nós fizemos. Aqui tem 12 carreiras, dobradas equivale a 6, certo?
E aqui no fim nós terminamos com 30 carreiras na realidade. 32 porque eu teci duas para facilitar depois o arremate. Então, veja a diferença daqui para cá. É isso que faz a flor ficar certa e não tipo um copo redondo igual assim, entendeu? Então, essa inclinação é necessária e ela dá certinho, tá? Então, agora eu vou tecer uma carreira para trazer o fio aqui para esse lado, para eu poder arrematar, porque eu sou destra. Se você for canhota, você pode tecer para cá, para fechar a dobra, e voltar para arrematar, então, com a sua mão esquerda, né? Que para mim é mais difícil. Então, vamos lá. Tecendo. E aqui agora vamos arrematar. Beleza? O arremate é o mesmo que nós fizemos na flor anterior. Nós vamos arrematar 3 pontos juntos. 1, 2, 3. Tecemos os 3. Note o seguinte, eu puxo a malha para baixo, porque quando eu puxo, eu vou tirar essas agulhas, quando eu puxo para baixo, o ponto se alonga e eu consigo enfiar o remalhador, ó. Tá vendo? Então, é importante isso, facilita a sua vida, puxar para baixo. Claro que não para arrebentar o fio, o suficiente para o ponto se esticar. Ó, aí você vê o centro dele direitinho, ó. Aqui não, aqui. Certo? Então, nós vamos franzir até o final. E já voltamos. Prontinho, ó. Acabamos de tirar da máquina. E é aqui, como eu já mostrei para você, que o milagre acontece, certo? O franzimento, ele nos permite enroscar essa tirinha, essa nossa flor, deixa eu baixar aqui, pra não estragar a minha bolsa, tá? Que vai virar a florzinha, simples assim. Você tá vendo? A gente fecha essa lateral aqui, aqui no meio, no início, é tão pequenininho que nem precisa. E depois, com esses fios aqui do final, ó, o arremate do final e do começo, que fica para baixo, naturalmente, né? A gente prende ela para ela ficar enroladinha como você quiser, mais aberta, tá? Aqui no meio mais fechadinho, como você quiser. Você prende aqui agora, costurando, ó, costurando, e você tem essa florzinha mais simples que tem. Essa é a mais simples que tem. Nós vamos ver uma outra forma de fazer uma flor com ideia de pétala, tá? Para você ver que modelagem no tricô é uma coisa bastante importante, né? Temos que sempre pensar como melhorar, como adaptar, como criar aquilo que a gente quer mostrar, certo? Então, vamos lá. Essa flor, então, é beleza de simples. Valeu? Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Esta flor aqui, ela não tem miolinho, tá? Eu não coloquei. Esta ponta inicial aqui dela, a parte mais interna, ela pode tampar o furinho que fica aqui, dependendo de como você costure, né? Porque ela pode ser mais enrolada, menos enrolada.
Mas, se você quiser, você pode sim colocar um miolinho. Este daqui eu fiz não de franja, como nós fizemos na outra flor. Eu peguei o fio de início e o do final, fiz nozinho aqui no meio, aí eu passava ao redor do meu próprio dedo, dava outro nozinho, passava de novo e depois eu cortei. Então, é tudo preso com um nozinho ali, não solta, não desmancha, e fica um miolinho. Aqui tá tudo mais ou menos solto ainda, fica a seu critério e gosto, né? Você decide sobre isso. Mas eu fiz uma experiência que eu não gostei de miolinho em outra cor. Olha aqui, ó. Eu não gostei desse miolinho aqui não, tá? Achei que não ficou legal. Só que aqui nós temos uma flor interessante. Veja que ela parece que tem pétalas, tá? E ela foi tecida no mesmo sistema, mas, né? Se você observar, ela não tem este final abrupto aqui. Eu fiz aqui um final que ele foi declinando, então a flor parece mais natural. Aqui, se você costurar na flor e tal, desaparece qualquer noção de final dela. Ela termina aqui em nada quase. Você entendeu? Isso nós vamos fazer agora. Aqui eu já fiz laçadas manuais, tá? Em 90 agulhas até aqui. E aqui eu tenho mais 18. Iva, explica isso. Explico. Lembra que eu falei que nessa flor eu fiz uma caída para não ficar aquela ponta, né? Por causa das pétalas e tal, para ficar uma coisa menos estilizada, vamos dizer assim. Mais natural, já que a pétala remete direto, né, para a flor. Então, para fazer esse degradê de inclinação, eu preciso de mais agulhas. Então, eu calculei o seguinte: nós tecemos as carreiras retas e quando começamos a inclinação, nós fazemos 2 vezes 13 pontos, 2 vezes 11, 2 vezes 9, 2 vezes 7 e 1 vez 5. Tá? Então, são 9 vezes, certo? Ora, 9 vezes 2 agulhas dá 18. Então, eu tenho aqui 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 agulhas. Porque a minha inclinação vai ser de 2 agulhas, não de uma em uma. Então, 2 agulhas para cada 2 carreiras, né? Digamos assim, daquelas suspensões. São 9 suspensões. Aqui eu tenho 9 conjuntos de 2 agulhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendeu? A inclinação que eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui também. Então, tem que ser a mesma quantidade de carreiras, não de pontos. Aqui, em 18 carreiras, eu vou suspender praticamente tudo isso. E aqui não, eu vou suspender de 2 em 2, então é mais rápido. Mas a quantidade de vezes que eu vou suspender aqui e aqui é a mesma. São 9 vezes, certo? Então, isso entendido, pense bem, eu não estou fazendo nada complicado aqui, tá? A quantidade que eu vou suspender aqui de vezes serão 9. E aqui nesse pedacinho também, certo? Então, nós vamos tecer aqui as mesmas 12 carreiras, com tudo,
como nós fizemos antes, mas nós temos que pensar no formato que nós queremos dar à pétala. Então, note que aqui eu não coloquei o pente propositadamente, e isso vai me dar um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos lá, nós vamos tecer 2 carreiras gerais. Uma, aqui eu vou ajudar as agulhas, certo? Porque não vai tecer, se eu deixar por conta, né? 2, certo? Vamos ajudar novamente. E agora, nós já vamos começar aqui a trabalhar as pétalas. Eu vou fazer a pétala de 10 agulhas. Então, aqui, 3, 6, 9, 10. Certo? Então, eu baixo 3, 6, 9, 10. Deixo uma agulha. 3, 6, 9, 10. Deixo outra agulha. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Deixo uma agulha. 3, 6, 9, 10. Deixo outra agulha. 3, 6, 9, 10. E assim eu vou, ó. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. E aqui eu deixo 3, 6, 9, 10. Então, nós vamos aqui usar a chamada automática desligada, para que essas agulhas que eu deixei suspensas não teçam. Então, vamos lá. Não teceram, beleza? Agora, eu vou ajudar mais uma vez a máquina. Observe que as agulhas que não teceram, o fio tá por cima delas, ó. Ele passou por cima delas, lógico. Então, essas mesmas agulhas eu vou continuar deixando suspensas. Certo? Aqui, porque eu tô tendo que ajudar a máquina um pouquinho, então, e pensando em quem não tem alternativa de pente, de coisa assim, né? Então, estamos fazendo na base do dificuldade igual para todo mundo, certo? A última agulha aqui eu deixo. Novamente eu teço com essas mesmas agulhas suspensas. Agora, eu vou tecer uma com todas as carreiras. Vamos lá. Teceu tudo. Note como aqui a gente vê aonde estava suspenso. Ficou uma marcação. Eu teci 2 vezes com elas suspensas e uma vez com todas as agulhas. Agora, eu vou suspender de novo. Eu vou suspender estas aqui, as mesmas. Como eu já vejo elas aqui agora, fica fácil, ó. Eu não preciso contar, tá entendendo? Eu não preciso contar. Então, desligando a chamada automática, eu vou tecer uma vez, 2 vezes, ligo a chamada automática e teço com todas. O que eu estou fazendo aqui? Um franzimento no sentido da altura, certo?
Então, aqui eu puxo as mesmas agulhas novamente. As mesmíssimas. Estamos com 8 carreiras, meninas. Então, agora, desligo a chamada automática. 9, 10, ligo. 11. Já desligo. Porque aqui eu vou suspender as mesmas agulhas de novo. Doze carreiras. Isso temos que respeitar. Agora, nós vamos começar a inclinação, que não tem nada a ver com essas agulhas suspensas aqui, tá? É outra conversa. Então, vou suspender 13. 3, 6, 9, 10, 11 com essa que tá suspensa, 12, 13. Então, elas entram na contagem sim, tá? E, ao mesmo tempo, eu vou ter que começar a suspender aqui do outro lado, mas tem que ser do lado oposto ao carro. Então, eu vou tecer para cá e depois suspendo aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou laçar e aqui eu vou suspender 2 agulhas. Aqui agora, eu já passei 2 vezes com o carrinho sobre essa agulha suspensa. Portanto, eu vou ter que tecer uma carreira com elas. Eu vou abaixar, abaixar e vou tecer. Aqui eu laço. Aqui eu suspendo 13, 6, 9, 12, 13. E aqui eu tenho que suspender agora todas elas das pétalas. Certo? Vamos lá. Laçando. Teci uma vez com elas suspensas. Aqui eu suspendo mais 2. Teço de novo. Laço. Aqui agora vou suspender 11. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui eu já teci 2 vezes, então eu vou abaixar para fazer a minha carreira da extensão da pétala. Teci, lacei. Aqui já posso suspender de novo. Suspendo 2. Aqui foi 13, 13, 11. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teço, laço, aqui eu suspendo 2, aqui eu já teci 2, então agora eu vou tecer a carreira das pétalas, volto, laço, suspender 9, 3, 6, 9, e as agulhas das pétalas. Teço, laço, aqui eu passei uma vez só, volto, laço,
13, foi 11 e 11, 9 de novo, 9. 3, 6, 9. Coincidiu que aqui vai ser a carreira de marcação da pétala. Tudo bem. Teço. Agora já tenho aqui duas. Tenho que abaixar. Aqui, 3, 6. 9. Tenho que suspender as pétalas. Agora eu abaixo aqui 3, 6, 7. Laço. Puxo a da pétala para tecer. Agora aqui 5. Percebam que eu tenho aqui, nesse caso, 4. Eu devo ter errado a conta aqui de alguma. Por uma agulha não tem problema nenhum. Agora eu abaixo essas todas. Ligo a chamada automática. Teço 2 carreiras gerais. Olha aqui. Vocês estão vendo a marcação de pétala aqui, ó? Olha a marcação de pétala aqui, ó. Tá vendo? Ó. Isso é que vai gerar a nossa pétala. E aqui, observe a inclinação, como aqui é menor do que aqui onde eu tô segurando, por causa dessa suspensão que nós fizemos de 2 em 2 agulhas aqui. Entendeu? Então, isso que vai dar o acabamento na flor. Eu sei que é confuso por causa das agulhas das pétalas, mas feijão é feijão, salada é salada. Então, a suspensão das pétalas, ela é uma coisa separada dessa nossa inclinação. Então, a gente tem que assoviar e chupar cana, tem que fazer as duas coisas, entendeu? Agora, nós vamos, tecemos 2 carreiras e vamos dobrar. Ah, ó, isso aqui vai ficar muito bonito, você vai ver. Você já reparou que quando uma coisa é bonita, é interessante, ela sempre dá um pouquinho mais de trabalho. Isso acontece em todo segmento da atividade humana. Se você cozinha para fora, ou nem precisa ser para fora, mas você quer fazer um aniversário, uma coisa assim, você fará pratos mais sofisticados, mais gostosos que sejam, mas eles também dão mais trabalho. Então, tudo aquilo que nos dá uma novidade, uma sofisticação, um aprimoramento, uma melhoria, costuma dar um pouco mais de trabalho. Eu estou aqui querendo que você compreenda essa verdade e que nem sempre a gente pode evitar o trabalho quando a gente quer uma coisa de qualidade. Para fazer coisas muito, como eu vou te dizer, simples, o seu nível de conhecimento pode ser pouco. Quando você quer se aprimorar, você quer fazer alguma coisa que te diferencie, que o teu trabalho chame mais a atenção das pessoas, você precisa fazer uma coisa que chame mais a atenção das pessoas. Então, tudo é proporcional. Tudo é proporcional. Por isso, eu me preocupo em ensinar
ou em demonstrar pequenas técnicas a cada coisa que a gente vai fazendo, porque tudo se soma, entendeu? Tudo se soma. Lembre que nós utilizamos cartelas com o tuque. O que nós fizemos aqui foi, de uma certa maneira, o uso de um tuque, só que com agulhas em suspenso, em vez de usar o botão do tuque. Esta marcação de pétala aqui foram 2 carreiras com agulha suspensa, uma trabalhando, 2 com suspensa, uma trabalhando. E isso franze, isso reduz. E é isso que cria esse formato, porque ele teceu menos aqui, então ele arredonda. Você está compreendendo? É isso que nós fizemos aqui. Então, teve uma pessoa que teve a infelicidade, coitada, eu recebo isso de coração aberto, eu não me magoo com isso. Ela disse para mim assim, Iva, eu nunca vou fazer uma folha na vida, no vídeo onde a gente falou da folha. E eu falei para ela, eu disse, olhe, você tem que entender que o que a gente está querendo passar de uma forma simples é um olhar para modelagem, para compreender que você pode dar formato em algumas coisas. Isso é mais importante do que a folha. Talvez você nunca vá fazer uma folha na vida. Eu já fiz muitas e não me arrependo de tê-las feito, porque onde eu as usei, elas ficaram bem, né? Então, é assim, a pessoa às vezes não se apercebe que ela está aprendendo na realidade, não é um decote, não é, sei lá, uma flor, uma folha, seja o que for, ela está aprendendo uma técnica. Esse é o olhar que eu dou para essas coisas. Fora que, de repente, é uma coisa que fica bonita, eu gosto. Eu, por exemplo, gosto, né? E não, como é que eu vou te dizer? Porque Iva, você é perua. Não, eu não sou perua, não gosto do estilo, né, extravagante. Eu gosto de uma coisa bonita, pelo menos que eu ache bonita. Então, assim, ó, preocupe-se, eu não vou fazer, nunca vou usar. Preocupe-se em fazer, nem que seja apenas como para praticar a técnica, porque é isso que está em jogo aqui. Entendeu? Então, continuando. Eu vou terminar aqui e a gente já volta. Prontinho, recolocadas, né, as laçadas manuais nas agulhas, tal, tudo dobradinho. Vamos tecer uma carreira. E aqui, agora, veja que ela vem num crescendo aqui. Esse é o ponto máximo da altura aqui, e aqui ela começa a diminuir, tá? Para evitar aquele corte abrupto, né? Então, aqui agora nós vamos fazer o arremate, 3 pontos juntos de cada vez. Eu queria comentar uma coisa sobre esse arremate. Quando a gente pega os 3 pontos, né, de uma vez só não, um a um, né, junta, faz o pontinho. Não puxa esse fio muito. Quanto menor ele ficar aqui, melhor, porque nós estamos fazendo um franzimento, né? Um franzido. Então, se a gente puxar muito aqui agora, vai ficar frouxo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que fique o mais apertadinho possível, tá? Então, ó, eu junto, puxo, mas olha que pouquinho que eu tiro. Mal e mal eu tiro aqui para ficar realmente uma coisa justa. Porque se você faz um pontão aqui, assim, ó, tá vendo? Isso não vai franzir nunca, entendeu? Então, aqui eu vou puxar de volta, ó. Então, esse é um segredinho para que o franzido seja mais eficiente. Senão, ele fica muito frouxo. Compreendeu? Ó, olha como ele vai enrolando, né? Isso é um espetáculo.
Então é isso que eu queria comentar, porque tudo é detalhe, gente, tudo é detalhe. Deixa eu colocar aqui para não ter risco de cair. A gente já volta. E aqui, então, está a nossa florzinha com pétalas, gente. Olha isso que simples. Olha isso. Deixa eu ajeitar ela aqui. Olha só como fica, né? Por causa do franzido, certo? Então, vamos formatar ela aqui. Essa pontinha também pode tampar o furinho ali. Olha isso. Olha isso. Aqui uma folhinha agora para complementar. Veja se ela não está num formato de flor. Aqui onde termina a parte de baixo, não fica aquela parte abrupta. E aqui você sai com a flor, então ela fica a parte bonita exposta. Olha isso. O que você acha? Esse fio aqui, gente, depois vai para o avesso, né? É tranquilo, dá um pouquinho de trabalho, tem que fazer com calma para não esquecer, não, né, que dessas agulhas que tem que ser suspensas por 2 carreiras, tece uma. Suspende de novo 2 carreiras, tece uma. Para ela franzir e dar esse formato. Beleza? Isso aqui você pode, inclusive, fazer broche, usar numa roupa, numa bolsa, no que você quiser, entendeu? Pantufinha, faz uma pantufinha, bota uma flor em cima. Quem não vai gostar de um presente desse, né? Eu acho bem legal. Um grande abraço e até a próxima.